como se trata de uma passagem correlata, em Lucas capítulo de número 10, 38 a 42. O texto da palavra de Deus nos diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Louvado seja Deus. Amados, nós nos encontramos no ano da multiplicação. Nós nos encontramos no ano da multiplicação. E eu não poderia, de forma alguma, fugir dessa temática que inspirou a nossa igreja, o nosso pastor, para que pudéssemos enfrentar um grande desafio. Pastor Tiago, diante daquilo que nos propõe o galpão, a nossa igreja passou a ser uma igrejinha. O desafio é grande, mas a vitória é certa. Louvado seja Deus. Eu tenho um tema. Eu gostaria que vocês dissessem comigo o tema desta noite. Vamos. Apenas uma igrejinha. Muitas lições de multiplicação. Vamos repetir? Apenas uma igrejinha. Muitas lições de multiplicações. Louvado seja Deus. Certa vez um pastor foi convidado para pregar em uma igreja. E lá chegando, ele tomou conhecimento que a igreja ficava em um alto monte. E ele subiu em direção à mesma. Lá chegando, ele percebeu que não havia naquela igreja, igrejinha, não no sentido pejorativo, nem depreciativo, mas uma igreja pequena. Não havia nenhuma fonte de energia, nem elétrica, nem candeeiro, nem lamparina, nem lampião e nem vela, pastor Tiago. E ele ficou pensando com seus botões: como é que nós vamos fazer um culto nesse escuro? O tempo foi se aproximando e verdadeiramente foi escurecendo. E ele saindo afora da igreja, ele percebeu que do monte vinha surgindo tipo fanais de luzes. E que cada um saindo das vielas, saindo pelos becos, traziam consigo uma lamparina, um lampião, uma vela, um candeeiro, e foram adentrando na igreja, e a igreja tornou-se toda iluminada, e assim possibilitada a ter o culto. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, nós vemos que está escrito: vós sois a luz do mundo. Esse termo luz, no grego, é lícinos, que na verdade não é luz. Nós somos a lâmpada do mundo. A lâmpada não tem luz própria. A lâmpada reflete a luz que está dentro dela. Nós não temos luz em nós mesmos, mas nós refletimos a luz de Cristo. Quando em João, no capítulo 8, versículo 12, nós encontramos: eu sou a luz do mundo. Na verdade, o termo grego é phos. E aí, verdadeiramente, é luz. Isso equivale a dizer que, no sentido espiritual, apesar de nós termos uma igreja iluminada, cada um de nós temos que trazer da nossa casa a nossa luz, a nossa lâmpada. Aonde estão aqueles que trouxeram a luz de Cristo brilhando em si? Louvado seja Deus. Uma igreja precisa ter pessoas que reflitam a luz de Cristo, que sejam lâmpada, como Jesus chama João no capítulo 5 de João, chama João Batista de João era lâmpada que ardia e iluminava. Louvado seja Deus. Que sejamos lâmpada, que venhamos iluminar a nossa cidade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 10, diz assim: tenho muitas almas nessa cidade. A minha expectativa do sucesso de nossa igreja no Galpão, repita comigo: Deus tem muitas almas nessa cidade.
Não falta pessoas para se converter. Muitas. Deus tem muitas almas nessa cidade. E nós fomos chamados, Mateus 4,19, como pescadores de almas, de homens. Precisamos entender acerca de 2 tipos de crescimento. Em Gênesis, no capítulo 1, 26 a 28, Deus disse para Adão: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o sentido de crescimento e multiplicação natural. O homem vem obedecendo este sentido, e esse crescimento vem pela estratégia da igreja, pelos esforços dos irmãos, pelos dízimos, pelas ofertas, pela coragem, pela fé, pela determinação. O crescimento natural depende de nós. Crescei-vos e multiplicai-vos. E o homem tem obedecido. Existe hoje na face da terra mais de 9 bilhões e 600 mil pessoas. O homem obedeceu esse crescimento natural. Mas eu quero profetizar sobre essa igreja, não somente o crescimento natural, mas uma outra forma de crescimento, que não depende da estratégia do homem, não depende do seu esforço, da sua fé, da sua coragem, da sua determinação. É o chamado crescimento sobrenatural. Em Gênesis, no capítulo de número 17, versículo 6, após a aliança de circuncisão com Abraão, Deus disse assim para ele: eu te farei crescer sobremaneira, de forma extraordinária. Meus amados, se nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, nós vamos ver um relato de que os judeus cresciam sobremaneira no Egito, de uma maneira extraordinária, de maneira que quando o faraó chegou ali, disse: que povo é esse? Tem mais gente do que egípcios aqui, que povo é esse? Esse é o povo de José, e ele não conhecia José. Deus fez crescer. A terra de Gósen era uma terra muito boa no Egito, a mais especial do Egito, dava para se trabalhar bem com agricultura e pecuária. E ali a Bíblia diz no livro de Gênesis 47, que o povo ali habitando cresceram sobremaneira. Esse crescimento é especial de Deus. Hoje nós temos em Israel mais de 8 milhões e 600 mil pessoas israelitas, porque Deus tem feito um crescimento sobrenatural no povo de Israel, que tem apenas 200 quilômetros de comprimento e 80 de largura. Mas a população é vasta, fora os que estão espalhados pelo mundo. Eu profetizo que Deus nos dê esse crescimento espiritual e sobrenatural, que não depende de nós, mas é Ele que faz crescer. Ele nos fará crescer sobremaneira, de uma maneira especial. Mas a nossa proposta na noite desse dia é de apenas uma igrejinha tirarmos várias lições para a multiplicação. Essa igreja, ministro Tiago, tinha apenas 3 membros: Lázaro, Marta e Maria. Apenas 3 membros, e nós vamos ver que aconteceu fatos extraordinários, e ela teve um crescimento maravilhoso. Nós vamos ver as multidões que foram ver os fatos e voltaram crendo no Senhor. Então, apenas uma igrejinha pequena, mas que tem muitas lições preciosas para nós. E começa a lição preciosa através da prova. Recentemente preguei na nossa amada igreja, falando acerca da ressurreição do filho da viúva de Naim. E eu disse para vocês que a caminhada que Jesus tinha a fazer era para ele demorar 4 dias. E ele demorou apenas 2. Chegando rapidamente, porque aprove ele ter um encontro com aquele povo na porta da cidade. Deus tem um controle de tudo e de todos.
Ele é sábio, discerne bem o tempo e o modo. Eclesiastes capítulo 8, verso 5. De maneira que ele sabe quando tem que chegar, a hora que tem que chegar. E certamente aquilo que você está esperando vai ser no tempo de Deus, no kairós de Deus, ele vai chegar para te abençoar. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus para lá foram. Mas ao contrário do que muitos pensam, Jesus não estava em Jerusalém nem em Betânia. Jesus estava numa cidade chamada Bet-Arbá, que ficava na Transjordânia, do outro lado do Rio Jordão. Na verdade, essa cidade ficava pertinho de onde ele havia sido batizado por João Batista. Foi de lá que ele tomou conhecimento de que Lázaro estava enfermo. Só que, se nós olharmos a etnografia da história, 40 quilômetros era a distância, e geralmente eles faziam em 2 dias. Porém, Jesus levou 4 dias. João é o evangelho dos sinais. Tem 8 sinais registrados no evangelho de João. E os 3 mais importantes foi no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. No capítulo 9, a restauração da visão de um cego de nascença. E no capítulo número 11, que é a ressurreição de Lázaro. Esta igreja nossa, igrejinha, ela experimentou este milagre. Mas a história não começa por este milagre. A história começa por uma igreja em que tinha alguém que Jesus amava. Diz o texto do capítulo 11, aquele que tu amas está enfermo. E interessante é que o fato de dizer que Lázaro estava enfermo e Jesus amava, não fica assim no texto. Porque se nós olharmos o texto, vamos ver que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Aquela igrejinha era pequenina, diga comigo assim, era uma igreja bem pequena. Mas Jesus amava todos. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Jesus amava todos naquela igreja. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. Nossa igrejinha pode ser pequena, mas eu louvo a Deus porque eu me sinto amado pelo Senhor. Jesus me ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama de uma maneira especial. Eu sinto o amor de Deus na minha vida. Eu sinto o amor de Deus nessa igreja. Eu sinto o amor de Deus nesse lugar. Nossa igreja vai se multiplicar porque aqui tem quem Jesus ama. A primeira lição é que Jesus nos ama. A segunda lição, estava ali também naquela igreja a nossa irmã Marta. Marta significa dona de casa. Bem que Marta poderia significar Dilma Pereira dos Anjos Gonçalves. Bem que poderia. Porque ela chega do trabalho, aí vai limpar o chão, mas não dorme a casa suja nem por um decreto. E a Bíblia diz que Marta era exímia no sentido de trabalho. O nome dela significava dona de casa. E ela também, diz o texto, que havia uma ceia e que ela servia na ceia. Uma mulher muito dedicada, diga comigo assim, nessa igreja tem muitas Martas, muitas mulheres dedicadas ao serviço da casa de Deus. E mulheres dedicadas ao serviço da casa de Deus faz a igreja crescer. A igreja pode ser pequenininha, mas tem que ter servos. Em Êxodo, no capítulo de número 9, versículo de número 1, diz, deixa meu povo ir para que me sirva no deserto. O serviço é super importante na casa do Senhor. Tanto que se você olhar em Romanos, no capítulo de número 1, verso 1, Paulo se apresenta como servo. Eu, Paulo, servo do Senhor, servo doulos no grego, que significa escravo, sem direito a nada. Trabalho por dedicação como escravo ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança de crescimento é que tem muitos servos nessa casa. Porém,
Marta não era somente uma serva. Todas as vezes, Tiago, que nós lemos um texto como João, capítulo de número 11, e há uma dificuldade muito grande para se entender isso, chama-se textos peculiares e textos correlatos. Um texto peculiar é um texto que só existe ali, não tem outro lugar. Então você tem que ler exaustivamente, porque, por exemplo, o cego de Jericó e Zaqueu só tem Lucas, se você não ler, acabou. Mas sobre a ressurreição tem Mateus, Marcos, Lucas, João e até em Coríntios. Esse texto parece que é peculiar, mas não é. Se nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, nós veremos que está o relato desses fatos lá. E aí enriquece com várias outras coisas que o texto de João não diz. Como diz no caso, que Maria, o problema de Maria não era servir. O problema de Maria queria que todo mundo fosse servir Saulo. Todo mundo fizesse a mesma coisa que ela. Você já viu aquela pessoa que trabalha no ministério de oração e reclama com o pastor? Pastor, não está vindo ninguém, só eu que estou orando. Aí o outro disse, pastor, não está vindo ninguém, só eu que estou dando aula de escola dominical. Diga comigo assim, Deus chama cada um para um propósito. Então, Marta, não reclame de Maria, não reclame de ninguém. Faça aquilo que Deus te chamou. E a Marta não. A Marta falou assim, Senhor, tu não te preocupe que Maria fica aí sentada, não? Manda que ela venha me ajudar também. Aí Jesus usou uma expressão que na teologia ela é de suma importância. Toda vez que você vê um nome repetido, é porque o cumprimento é rápido, é porque a observância é categórica. E Jesus não fala assim, Marta, não, Jesus assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Diga comigo assim, servir é muito bom, mas em primeiro lugar, nós fomos chamados para adorar. Levanta a sua mão, os adoradores. Aleluia. Nós fomos chamados para adorar ao Senhor. A Bíblia diz, em Êxodo, no capítulo número 5, verso 1, que antes do capítulo 9, quando ele diz, deixa meu povo ir para que me sirva, ele diz, deixa meu povo ir para que me adore. E Isaías 43, 7 diz que nós somos criados e feitos pelo Senhor para adoração e louvor do seu santo nome. A igreja pode ser pequena, mas precisa ter adoradores, porque quando nós adoramos ao Senhor, a nossa glória sobe e a glória do Senhor desce sobre a igreja. Uma igreja que adora o Senhor é uma igreja que multiplica, porque a adoração ao Senhor chama a atenção daqueles que visitam a casa do Senhor. Se alguém chegar aqui e não ver ninguém louvar, ninguém adorar, ninguém bendizer, ninguém falar nada a respeito de Deus, o pessoal vai sair daqui meio complicado. Mas quando ele chega aqui, vê um dando glória a Deus, vem um falando louvor de Deus, vem um cantando, vem um glorificando, aí ele fica todo feliz e diz, alguma coisa boa tem aqui. Foi assim com a rainha de Sabá. Ela veio para o templo de Salomão, não para ver outra coisa, senão as belezas, as riquezas. Disseram acerca dela que Salomão era muito sábio, que o templo era uma coisa de primeiro mundo, e ela veio curiosa para ver. Mas não obstante a estar nos pés de Salomão, e conhecer e testificar de fato a sabedoria de Salomão, visto que ela mesma diz, metade não me disseram. Então ela estava encantada com a sabedoria de Salomão. Ela estava encantada com o ouro, com a prata, com a beleza do templo. Mas quando ela foi se despedir de Salomão, certamente Salomão pensou que ela dizia assim, rapaz, você sabe muito. Rapaz, que coisa linda esse templo que da igreja que vocês adoram a Deus. Mas ela disse assim, sabe o que mais me encantou? Salomão, não, me diga. E ela disse, foi a reverência que o teu povo adora ao teu Deus. Levanta sua mão e adora ao Senhor.
Tem pessoas que vão aceitar Jesus por causa da tua reverência, o teu louvor e a maneira que você adora a Deus. Ele vai te observar, ele vai ficar te olhando, e ele vê que você não está preocupado com a conta que vai pagar, porque nós não viemos aqui para cantar, nós não viemos aqui só para louvar, nós viemos para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então levanta a sua mão, aplauda e adore ao Senhor. Nós viemos para adorar o Senhor. Adoração é um direito de Deus e um dever nosso, segundo o Dr. Russell Shedd. Nós temos de adorar o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. Pare de ficar preocupado com a conta. Entrega tudo nas mãos do Senhor e adore ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Espere no Senhor. Naum, capítulo de número 1, verso 7, diz: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Diga para o seu irmão assim: Deus te conhece. Sabe tudo o que você precisa. Sabe tudo o que você espera. Sabe o que você veio fazer aqui. Deus sabe tudo, Tiago. Ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Então a igreja não pode faltar aquele que Jesus ama. A igrejinha não pode faltar aquele que serve ao Senhor. A igreja não pode de maneira nenhuma faltar aquele que adora o Senhor, senão ela não cresce, senão ela não se multiplica. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma coisa que não pode faltar numa igrejinha. Diga comigo assim: numa igrejinha não pode faltar as provas. Ninguém quer, né? Ninguém quer ser provado, né? Mas Tiago, capítulo 1, verso 12, diz que bem-aventurado o varão que é provado, porque após a prova, ele recebe a coroa. Não vem coroa sem prova. Por isso, quando você abre a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, e quem conhece um pouquinho da história, vê que existia 3 caminhos para sair do Egito para ir para Canaã. E eu estou tendo um privilégio maravilhoso de ministrar em janeiro e fevereiro, nas segundas, todas as segundas de janeiro e fevereiro, na Igreja Batista do Parque Rio Branco, um estudo acerca do povo de Israel, do nascedouro até os dias contemporâneos. São 8 lições. E tem sido uma bênção, mais de 100 pessoas no templo. E é um curso de verão, lá no Parque Rio Branco, é de graça. Se o pastor permitir, você pode ir lá, vai ser uma bênção. Semana que vem nós vamos falar de Israel já chegando em Canaã. Falamos do patriarcado, falamos da entrada, da estada e da saída do Egito, e nós vamos falar agora de Israel já em Canaã. Comunidade, juizado e monarquia. Tem sido uma bênção. Mas eu tenho falado para eles lá que justamente isso. O irmão falou assim: mas pastor, aquela linha ali não era mais rápido? Sim. E aquela outra também não era mais rápida? É. Mas Deuteronômio 8, verso 2 diz: eu te trouxe pelo caminho mais difícil para saber o que estava no seu coração. Se vocês iam continuar ou se vocês iam voltar para o Egito. Não tem jeito. Diga para o seu irmão assim: desconfie, se você nunca foi provado. Pode desconfiar. Desconfie. Primeiro que não vai sair uma composição maravilhosa. Sabe por quê? O próprio poeta diz que os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. A tribulação nos fortalece, nos enriquece. E muitas pessoas não querem ser provadas. Mas Deus prova no deserto, porque Ele quer abençoar no monte. Em Provérbios 17:3, Ele prova no fogo, porque Ele quer purificar nossas vidas para a glória. Então Deus vai sempre nos provar. E Deus provou Dilminha, quando Ele poderia chegar em 2 dias, e chegou em 4. Aí, quando Ele chegou, todas as 2, eu li bastante exaustivamente o texto, porque alguns dizem assim: Marta falou, não, as 2 falaram, só que em ocasiões diferentes. Disseram assim: Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido.
Jesus queria provar. 4 dias. Até 3 dias eles aceitavam a ressurreição, mas no 4º dia já estavam em estado avançado de putrefação. Então não tinha jeito, ninguém nunca havia ressuscitado ninguém com 4 dias. Então Jesus precisava provar. Ele não demora, ele prova. E ele chegou com 4 dias. E quando elas disseram isso, Jesus falou assim, ele não dorme, ele há de ressuscitar. Aí rapidamente Maria falou assim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Os judeus criam naquela ressurreição do último dia. O que está lá em Daniel, no capítulo 12. Muitos naquele dia ressuscitarão. Muitos para a glória e outros para a vergonha eterna. Eles criam. Mas numa ressurreição que ia acontecer no futuro. Quando Jesus arrebatar a igreja, haverá uma grande ressurreição. Uma grande colheita junto com aqueles que foram arrebatados. E eles criam nisso. Mas diga comigo assim, Jesus, quando nos prova, quer nos ensinar alguma coisa e aumentar a nossa fé. Olha que coisa linda. Quando Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Porém, eu sei que tudo que o Senhor pede a Deus, Deus vai te conceder. Você viu o tamanho da fé? Eu creio na ressurreição do último dia. Meu irmão está morto Vamos repetir? Talvez você não tenha entendido. Diga comigo. Eu creio na ressurreição do último dia. Todos os judeus criam nisso. Meu irmão Lázaro, bem alto, meu irmão Lázaro já está morto há 4 dias. Mas eu também sei que tudo que o Senhor pediu ao Pai, o Pai vai te conceder. Levanta a sua mão, porque tudo que você pede ao Pai, em nome de Jesus, crendo e não duvidando, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado. Levanta a sua mão e aplauda ao Senhor. Aleluia! Marta mostrou grande fé. Eu creio, Senhor, que tudo que o Senhor pediu ao Pai, Ele vai te conceder. Eu também creio que tudo que você pediu ao Pai, crendo sem duvidar, Ele vai te conceder. Então profetiza sobre o seu irmão assim, ó, tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo, não duvidando, Ele vai te conceder. Aleluia. Eu já começo a receber a bênção. Eu já começo a receber a bênção. Eu já começo a receber a bênção, porque eu creio que tudo que eu pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo e não duvidando, Ele vai me conceder. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo é tudo. A igreja precisa ter aqueles que Jesus ama, precisa ser aquelas Martas que trabalham, precisa ter as Marias que adoram. E é interessante, eu quero voltar um pouquinho para esse adoro, que é interessante, olha só. Maria estava sempre adorando, de joelho perante a Deus, porque os judeus oravam a Deus. Estava de joelho diante de Deus. Marta queria que ela fosse lá, mas ela não foi. Mas quando Jesus chegou, é engraçado, quando Jesus chegou, Marta correu logo, chegou para Jesus. Quando ela chegou toda animadinha, aí Jesus perguntou assim, aonde está Maria? Diga comigo assim, Deus está à procura de adoradores. Viu? Onde está Maria? Aí Marta disse assim, Senhor, ela está lá dentro, como sempre, ajoelhada lá. Aí Jesus disse para Maria assim, vai lá e chama Marta. Deus está sempre chamando adoradores. Maria estava de joelho. Aí Marta chegou e pensou, Marta queria que ela trabalhasse junto, não queria que ela adorasse. Maria, ela disse assim, Maria, o mestre está aí e te chama. Olha o coração de Maria.
Ela estava ajoelhada diante de Deus. Ela levantou, foi depressa e se lançou aos pés de Jesus, diz o texto, e disse assim, e ficava aprendendo os seus ensinamentos. Diga comigo assim, o adorador só sai dos pés de Deus em oração para aprender a palavra de Jesus. Oração e palavra é a vida do adorador. Ela saía dos pés de Deus e ia aprender nos pés de Jesus. Jesus falou assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que nunca será tirada. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11, diz que a igreja, lá na glória, está adorando o Senhor pela beleza da sua santidade como grande Criador. A adoração nunca vai cessar. Nós vamos adorar o Senhor lá no céu. Nós fomos resgatados da terra para adorar o Senhor lá no céu. Porque a Bíblia diz que nos céus, todos dizem glória. Gênesis capítulo 29, 9. E também tem uma coisa, não cessa o louvor. Não cessa. É adoração direta a Deus. Aleluia. É os querubins adorando, é os serafins adorando, é os arcanjos adorando, são os anjos adorando, e a igreja vai subir para adorar. Então, na igreja não pode faltar quem Jesus ama, não pode faltar serviço, não pode faltar adoração, não pode faltar a prova. Mas eu quero findar essa mensagem com duas coisas que a nossa igreja precisa para experimentar, de fato, este ano da multiplicação. Crescimento é diferente de multiplicação. Ano passado foi crescimento, agora é multiplicação. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que o povo crescia e se multiplicava. Em Gênesis 1:26, o Senhor diz, crescei-vos e multiplicai-vos. A multiplicação é um crescimento fenomenal, extraordinário. Mas para que a nossa igreja cresça dessa maneira, ela precisa experimentar algo. Diga comigo assim, o que faz multiplicar uma igreja? São milagres. Essa igrejinha do capítulo 11, ela tinha uma célula no capítulo 12, na casa de Simão, o ex-leproso. E olha que coisa interessante, que Jesus havia curado Simão de lepra. E porque Jesus curou Simão de lepra, atraiu multidão. Diga comigo, o milagre atrai multidão. Então, muitos foram até Cristo por causa dos milagres. Uma igreja não vai se multiplicar se nela não houver milagres. O milagre é resultado da unção de Deus na vida do homem. E Paulo, quando fala acerca da pregação, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele diz, não fui ter convosco apenas com palavra, mas fui com poder de Deus, com unção do Espírito Santo e com plena convicção. Há pessoas que vão se converter por cada palavra. Há pessoas que só vão se converter por causa do poder. Há outros só vão se converter se vê a unção. E há outros só vão se converter se vê a ciência, o pleno conhecimento daquilo que você está falando. Então, é uma multiplicidade de fatos que faz uma igreja crescer. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, diz que o Espírito Santo ungiu Jesus para fazer milagres. Foram 35 milagres. 17 curas físicas, 9 sob a força da natureza, 6 endemoniados libertos, 3 ressurreições. Jesus era o mestre dos milagres. E o milagre fazia a igreja crescer. Imagina quando ele transformou água em vinho, cresceu. Imagina quando ele multiplicou os pães, cresceu. Imagina quando ele deu a vista ao cego de nascença, cresceu. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou Lázaro, multidão de judeus que havia vindo de Jerusalém voltaram crendo no Senhor. O milagre faz crer. Porém, na casa de Lázaro, é uma classificação superior a milagre. Diga comigo assim,
ressurreição, após 4 dias, é mais do que milagre, é maravilha. Isaías capítulo de número 9, verso 6, diz que o nome de Jesus é maravilhoso. Ele é maravilha. E aquilo que aconteceu ali foi maravilhoso. Por que maravilhoso? Primeiro, 4 dias. Segundo, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Lázaro estava dentro de uma tumba, com uma pedra tapando, tanto é que ele diz, tirai a pedra. E a Bíblia, no verso subsequente, diz assim, desata-o e deixa-o ir. Diga comigo assim, Lázaro saiu amarrado, sem possibilidade de andar. Entendeu? É isso ou não? É ou não? Tira a pedra, desata e o deixa ir. Por quê? Se não desatar, ele não pode. Vê se vocês estão pescando a coisa. Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Se Jesus não fala o nome Lázaro, vem todos os mortos, porque Jesus tem poder para ressuscitar. Por isso ele chamou pelo nome. Lázaro, vem para fora. Meu irmão, se Lázaro estava atado e não podia andar, de que maneira Lázaro veio? Mas como que se vai amarrado? Vocês entenderam a maravilha? Diga assim, foi mais do que um milagre. Lázaro saiu flutuando. Eu volto de novo. Desata-o e deixa-o ir. Ou seja, ele não pode andar se estiver atado. O homem dificilmente pode dizer, Lázaro, vem para fora. Mas o homem pode tirar a pedra e desatar. Então o homem tirou a pedra, aí Jesus entrou. Vem. Só que ele não conseguia andar. Ele veio atado. E vocês sabem como é que era o atado? Era como se fosse uma múmia. Eu queria que você, se pudesse, até fechasse um pouquinho os seus olhos, para você entender o mistério desse milagre. Lázaro estava todo enfaixado, como se fosse uma múmia. Há 4 dias. E quando Jesus deu a ordem, vem para fora, ele veio todo enrolado. E Jesus falou assim, vai lá e desata ele, senão ele não pode andar. Ele surgiu como se fosse flutuando pelo poder daquele que Deus diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o teu Jesus que você serve, que ressuscita após 4 dias, fazendo uma maravilha diante das pessoas. Eles ficaram encantados. Uns creram e outros foram caguetar o que ele havia feito aos fariseus e aos sacerdotes. Deixa eu finalizar dizendo uma coisa. Diga assim, a maravilha provoca perseguição. Quero dar uma paradinha aqui. A maravilha provoca perseguição. Nós queremos crescer? Queremos multiplicar? Temos que estar preparados para as provas. Temos que estar preparados para as perseguições. O texto diz que, a partir daquele momento, os sacerdotes, Caifás, Anás, os fariseus, começaram a procurar um meio, não somente de matar Jesus, mas também de matar a Lázaro. O inimigo vai se levantar para destruir a nossa igreja e destruir as nossas vidas. Quando a igreja começar a crescer, vai se levantar. Mas fique sabendo, diga comigo assim, pode levantar, mas as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Deus vivo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias, glória a Deus. Deus seja exaltado.